Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Esses dias aqui foi muito corrido e infelizmente nós não conseguimos gravar as nossas lives no meio-dia, né? Nossas lives habituais sempre ao meio-dia, mas nós estamos aqui e nós precisamos conversar a respeito de BPC para as pessoas com autismo, tirar algumas dúvidas, fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, vamos lá, eu tenho visto muita gente chegar com aquela dúvida: meu filho é autista, ele tem direito ao BPC. Olha, não funciona bem assim, não é bem assim. Primeiro, qualquer condição ou doença pode dar direito ao BPC, como também pode não dar, e eu vou explicar o porquê. Para receber o BPC, o benefício de prestação continuada do INSS, é preciso cumprir dois requisitos. Esses são indispensáveis, conforme a Lei 8742 de 1993. Esses dois requisitos são indispensáveis. Primeiro, para pessoas com deficiência ou maiores de 65 anos que não possam manter-se. Logo, a pessoa com deficiência, o autista, mais especificamente, ele necessita de comprovar, ele precisa provar a sua condição, porque somente o autismo não dá o direito ao benefício. E muita gente vende essa ideia e está errado e engana muita gente, viu? Não é o autismo em si que dá direito ao benefício, mas é a condição a qual a criança, o adolescente, o adulto com autismo tenha e, de fato, não possa exercer nenhuma atividade pelo prazo mínimo de 2 anos. Ou seja, o autista, ele está lá, tem a condição dele, mas para que ele possa gozar do BPC, é indispensável que ele não tenha condições para o trabalho por um prazo não inferior a 2 anos. Logo, só um minutinho, logo, também faço valer aqui o que a lei preconiza, que no ato da perícia médica é importantíssimo que a criança, ou adolescente, ou o jovem autista comprove de fato, a sua condição incapacitante que inviabilize que ele hoje ou amanhã possa exercer qualquer atividade laboral. Esse é o primeiro ponto, e esse ponto não pode ser superado. De forma alguma você pode abrir mão disso. De forma alguma. Meu filho é autista, ele tem direito a receber. Não, como eu estou dizendo, não é assim. Simplesmente ser uma pessoa autista não garante o exercício do benefício. Mas, se de fato, no ato da perícia médica, a criança, o jovem adolescente, o adulto, demonstrar a incapacidade laboral, a incapacidade para o trabalho, sim, vencemos o primeiro requisito, que é a incapacidade. Aí o pessoal costuma dizer: não, porque um advogado na minha cidade disse que meu filho é autista e ele tem direito. Disse que ele ia conseguir o benefício, não ia ter dificuldade. E beleza, não ia ter dificuldade, mas explica um pouco mais. Porque o advogado da minha cidade disse que meu filho tem direito ao benefício. Aí a gente faz uma anamnesezinha, faz uma conversazinha, bate um papo. E aí, a renda da senhora quanto é? Não, eu e o meu esposo dá 15 mil reais. Não vai receber nunca o benefício. Porque uma das condições, além da incapacidade definitiva laboral, é a miserabilidade. E eu estou falando assim para que, devagar até, para que as pessoas compreendam bem. Ninguém recebe o BPC se a renda per capita for um salário mínimo. A renda per capita.
Ninguém recebe o BPC se a renda per capita for 10 mil reais. Ninguém recebe o BPC se a renda per capita for 5 mil reais. Não existe isso nem aqui nem em outro lugar. A lei não permite. O permissivo da lei é que a renda per capita seja de 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo, que hoje dá R$303. R$303. Perdão. 300 é mil e quanto? 1.320. Acho que é R$330, perdão, R$330. Então, a renda per capita não pode ultrapassar R$330 por pessoa. Ah, mas essa advogada me disse que com certeza eu consigo um benefício, porque a lei diz que pode ampliar. Então, eu recebo 10 mil reais, eu vou receber o benefício do meu filho. Não recebe, não. Não recebe. E muita gente tem vendido esse case, tem ganhado dinheiro em cima de muita gente, principalmente famílias atípicas, vendendo essa falsa promessa de que vão receber um benefício de prestação continuada quando não há requisitos suficientes para tal. Eu aqui no escritório prezo muito por isso, os meus colegas trabalham comigo, minha sócia está aqui do meu lado, de forma alguma. Vou mostrar aqui minha sócia. Minha sócia está ali, ó, morrendo de frio, morrendo de frio. Eu sou muito franco com os meus clientes. Se não tem condição, a gente diz, não tem condição, não tem condição. É o mesmo fato de algumas situações contra os planos de saúde chegam a ser assim extremamente absurdos, extremamente grosseiros. Eu vou dar um exemplo de pessoas quererem tirar coparticipação, por exemplo. Não, porque o meu plano é R$300 e eu quero tirar a coparticipação porque o meu filho é autista. Certo, aí o que o senhor ou a senhora quer tirar de coparticipação? Não, quero tirar tudo, eu não quero mais pagar a coparticipação. Veja, a coparticipação ela não é ilegal, a cobrança da coparticipação ela não é ilegal. Ela não pode inviabilizar o tratamento e nem configurar que seja um tratamento integral, custeio integral. Só que existem decisões judiciais que pegam as terapias abarcadas pela RN 539, principalmente no Mato Grosso do Sul. Tem decisões judiciais que conferem aquelas terapias da RN 539 a isenção da coparticipação. É uma jurisprudência. Porque para o judiciário mato-grossense, se não há limitação, não há razão para ter coparticipação. Ah, doutor, mas eu não quero pagar a consulta, a coparticipação da consulta. Aí é impossível. Ah, eu não quero pagar a coparticipação de um exame de tomografia. Impossível. Essa aí, quem vender esse case, quem vender esse peixe para você, não coma não, que aí é só espinha. Não funciona. Das terapias da Resolução Normativa 539/2022, nós conseguimos zerar a coparticipação. Porém, se for em razão de consulta, alguns exames, aí é inconcebível. Mas aí tem gente que diz, não, mas o meu advogado disse que eu posso, então eu declino do caso e o senhor ou a senhora pode contratar outro advogado. É como tem os fatos do BPC, como eu venho aqui falando. O BPC, na lei 8742/93, no artigo 20B, faz uma pequena ampliação na questão da renda. Uma pequena ampliação. Não é uma grande ampliação. E essa ampliação, ela depende de comprovação. Ou seja, ela tem a renda per capita de até meio salário mínimo. Se tem
todos os outros requisitos. Tem um requisito da incapacidade, ok. E essas despesas podem ser comprovadas, podem ser demonstradas, aí sim, pode, de fato, alcançar até meio salário mínimo por pessoa. Ah, mas na minha família tem um aposentado que recebe um salário mínimo. Um aposentado que recebe um salário mínimo, então ultrapassa. Não, veja só. Os benefícios previdenciários até um salário mínimo fechado não contabilizam como renda para fins de BPC, certo? Aí pode superar isso aí, mas a minha renda per capita é R$1.000, 800, 900. Então é melhor não tentar, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí vai se frustrar, vai dizer, e se ajuizar uma ação, vai dizer que a culpa é do advogado, sempre coitado do advogado leva a culpa dessas coisas, mas eu prefiro avisar antes, prefiro demonstrar a verdade antes que aconteça qualquer coisa que prejudique o direito do meu cliente. Simplificando o TEA pergunta, a família que recebe LOAS, que recebe o benefício de prestação continuada, pode entrar com ação judicial para ter medicação do paciente com TEA? Pode, e eu lhe digo que deve. Explico. O tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, preconiza o seguinte, para essas medicações por via judicial. Primeiro, um laudo médico escrito por médico do SUS, um talãozinho daquele do SUS. Esse laudo médico informando que essa medicação é indispensável, que é a principal via de tratamento, viu? Se tiver esse laudo dessa forma. Segundo, tem que ter registro na Anvisa da medicação, e 90% das medicações voltadas para os autistas tem registro na Anvisa. E terceiro, hipossuficiência financeira do paciente. Então, sem isso, é inviável pedir. Mas se você preencher os 3 requisitos, o laudo médico subscrito por médico do SUS, eu já ajuizei um processo com um médico particular. Deu certo? Deu. Era medicamento para Parkinson. Deu muito certo. Mas para evitar correr o risco, médico do SUS, um laudo médico perfeito, registro na Anvisa e hipossuficiência do paciente. Juntando esses 3 requisitos, não tem a menor dificuldade de pedir judicialmente as medicações. E repito, se a medicação prescrita cumprir esses requisitos, pode ser qualquer uma, pode ser uma dipirona. Tanto pode ser uma dipirona como pode ser um Prolop HBS, Saxenda. O que vai contar são os requisitos preenchidos. Preencher os requisitos, dá tudo certo. Bem, então, voltando aqui para o BPC, eu espero que, simplificando o TEA, tenha compreendido, espero que dê tudo certo. Espero que consiga todas as medicações, assim a gente ora e espera e confia. Vamos lá. Resumindo, fazendo um pequeno resumo sobre a questão do BPC. Primeiro, não é todo autista que recebe, porque precisa comprovar a incapacidade laborativa. Existem níveis de suporte do autismo, principalmente quando versa sobre o adulto. O adulto, quando tem um nível de suporte 1, por exemplo, e toma medicação, está todo reguladozinho, faz as suas terapias, dificilmente o médico perito vai reconhecer. E ainda digo mais, dificilmente o médico perito e o médico judicial também vai reconhecer a incapacidade. E hoje em dia, nós fazemos muitas campanhas, percebam, nós fazemos tantas campanhas de inclusão, e quando nós vemos muitos autistas entrando no mercado de trabalho, isso liga um alerta no INSS e nos médicos para que eles vejam o autismo de outra forma,
dizendo que o autista pode ter capacidade laborativa. Então é preciso ter muita cautela e analisar caso a caso. Nós temos autistas que são não verbais, da infância à fase adulta. Então é importante verificar ponto a ponto, para que tudo dê certo para eles. Além da condição da incapacidade, também vamos acordar para a questão da renda. Não é todo mundo que pode ter um BPC, porque a renda precisa ser de 1/4 salário mínimo por pessoa. Ah, mas eu tenho outras despesas, pago aluguel, compro fralda, tenho medicamento, tenho outro filho, assim. Pronto, então, juntando essas despesas, a renda per capita deve ser, no máximo, meio salário mínimo, tá bom? Eu espero ter esclarecido as dúvidas, resolvido essa questão, e amanhã a gente volta com mais uma live para poder bater um bom papo e falar um pouco mais sobre o direito das pessoas com autismo, porque aos autistas nenhum direito a menos. Deus abençoe e até já.